Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje no Vaticano, quando já estava embarcando para o Brasil, ele falou com a imprensa. E claro, um jornalista engraçadinho perguntou a ele se ele tinha falado com o Trump, né? A resposta dele foi sensacional. Mesmo porque qualquer jornalista experiente sabe que se o Lula tivesse que ter um encontro com o Trump, eles teriam que ter marcado antes, via assessoria. Tá certo? Muito provavelmente o jornalista quis saber se o Lula tinha procurado o Trump. Não deu muito certo, não. Mas vamos fazer o seguinte: vamos primeiro a uma informação que nós trouxemos ontem no nosso canal, está bombando, que é o bolsonarista Ratinho atacando o Lula de forma covarde e recebendo, né, uma resposta devastadora, que é muito rápido também. E aí a gente vem com essa resposta do Lula a esse jornalista, que é sensacional. Vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Vamos trazer o cabra sendo desmascarado aqui, porque chega um determinado momento que tudo cansa, né? Absolutamente tudo cansa, certo? Os caras parecem que não tem respeito nenhum pela verdade, porque aqui a gente não está preocupado com o Ratinho, se ele isso ou ele aquilo. Agora, evidentemente que a gente fica preocupado sim com a verdade, tá certo? Vamos ouvir? Olha o que esse cidadão fez com o tal do Ratinho. Vamos lá. Eu estava vendo agora. Não sei, conta. Roubaram 6 bilhões dos aposentados e pensionistas do INSS. Ah, isso eu vi. Era um esquema ilegal de descontos mensais nas contas dos pensionistas que envolviam associações e o INSS. Que absurdo, né? A minha tristeza, sabe o que é? Qual é a sua tristeza? É que ninguém vai ser preso. Não é bem assim. Isso poderia acontecer no governo Bolsonaro, quando ele interferia na Polícia Federal para salvar os seus filhos e os seus aliados. Lula, quando assumiu em 2023, deu autonomia completa para a Polícia Federal. Tanto é que a Operação Sem Descontos, que descobriu as fraudes no INSS, envolveu 700 policiais federais, 80 servidores da CGU e 211 mandados de busca e apreensão. Roubaram dentro do governo. Não, esse não é um esquema de corrupção do governo Lula. O mecanismo que autoriza os descontos na folha do INSS foram criados pelo governo Temer, em 2016. Em 2019, o esquema de corrupção ganha tração quando o governo era o Bolsonaro. Tanto é que das 11 associações que realizavam esse desconto, 9 foram criados durante a gestão do Bolsonaro. E a minha tristeza maior, que ainda existe gente que defende esse bando de ladrões. Nem fale, Ratinho. Você acredita que até hoje tem gente que diz que nunca teve nenhum esquema de corrupção no governo Bolsonaro? Bizarro, né? E aí, sobre essa fraude no INSS, estão dizendo que a culpa é do Frei Chico, irmão do Lula, quando na realidade ele nem investigado é. Ele entrou na associação o ano passado e o esquema começou de verdade em 2019. Mas pior, o Sérgio Moro, juiz ladrão, lembra dele? Foi para as redes sociais dizer que a culpa era do Lula pelas fraudes no INSS, quando na realidade essas fraudes ganharam força em 2019, quando o ministro da Justiça do governo Bolsonaro era o próprio Sérgio Moro. Eita, Brasilzinho danado, hein? Eita, Brasilzinho danado, hein? Sensacional, sensacional essa resposta ao Ratinho. Lembrando do picareta Sérgio Moro, lembrando realmente que eles estão tentando botar a culpa no irmão do Lula. Por que é que eu estou trazendo essa informação várias vezes? Porque eu preciso da sua ajuda. A gente precisa divulgar, a gente precisa lembrar o povo brasileiro que esse tipo de esquema de corrupção no governo Bolsonaro existiram diversos. A gente não pode esquecer na Petrobras que eles cobravam 26% acima do preço normal, do gás, do óleo diesel e da gasolina. Senão você me explica porque hoje os preços ainda estão abaixo na Petrobras dos preços que o Bolsonaro cobrava em dezembro de 2022. Se você tiver uma explicação para isso, a guerra está aí. O dólar está alto. É o governo, amigo. É um governo que respeita você
Agora, esse esquema de corrupção no INSS não era o governo que estava tomando prejuízo, eram os aposentados. Mas o Lula botou a CGU, que é um órgão de governo, a CGU é um órgão do governo Lula, que acionou a Polícia Federal, um órgão de Estado, independente do governo. E os dois juntos desmantelaram essa quadrilha. Gostou? Por isso eu peço a você, meta o dedo no like e passa adiante. Agora vamos à resposta do Lula, sensacional. A esse jornalista malandro que quis saber se o Lula tinha se encontrado com o Trump. A resposta é sensacional. Vocês vão ver que o Lula tira onda, viu? O Lula tira onda com a cara dele. Eu tava vendo. Ai, meu Deus do céu, viu? Vamos embora, vamos embora. Roubaram 6 bilhões de uma pessoa admirável como o Papa Francisco. Presidente, uma cena que chamou bastante atenção ali na Basílica foi o Trump e o Zelensky conversando, como o Francisco pediu. O que o senhor espera dessa conversa? O senhor tem acompanhado essas negociações de paz? Eu não sei o que eles conversaram, eu não posso intuir a conversa. Veja, eu acho que muito grande pelo comportamento como homem, como religioso do Papa Francisco. Então eu acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviços à humanidade. Quisera Deus que o próximo Papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate à desigualdade que tem o Papa Francisco. Então eu volto para o Brasil, sabe, certo que nós cumprimos o nosso dever, como cristãos, como religiosos e como políticos, de vir no enterro de uma pessoa admirável como o Papa Francisco. Presidente, uma cena que chamou bastante atenção ali na Basílica foi o Trump e o Zelensky conversando, como o Francisco pediu. O que o senhor espera dessa conversa? O senhor tem acompanhado essas negociações de paz? Eu não sei o que eles conversaram, eu não posso intuir a conversa. Veja, eu acho que o que é importante é que se converse para ver se encontra uma saída para essa guerra, que essa guerra está ficando sem explicação. Ou seja, ninguém consegue explicar e ninguém quer falar em paz. E o Brasil continua teimando que a solução é a gente fazer com que os dois sentem na mesa de negociação e encontrem uma solução não só para a Ucrânia e para a Rússia, mas também para a violência que Israel comete contra a faixa de Gaza. O senhor cumprimentou o presidente Trump? O senhor cumprimentou o presidente Trump? Não cumprimentei porque eu estava conversando com o meu pessoal sobre a questão da segurança na saída, que estava uma confusão muito grande, e eu não cumprimentei, não vi, não olhei nem para o lado, eu não vi o Trump, na verdade. Eu não vi o Trump, na verdade. Olha como os caras têm, né, síndrome de vira-lata. Né? Eles queriam que o Lula saísse correndo atrás do Trump para cumprimentar o Trump. Por quê? O Lula faria isso? Não, nem olhei, nem vi. E você viu outra coisa, você percebeu outra coisa aí? O Lula fala da guerra da Ucrânia, Rússia, mas ele não esquece o genocídio que Israel está cometendo em Gaza. Está todo mundo caladinho enquanto Israel destrói o território palestino. Mas o Lula não esqueceu. Gostou dessa informação? Por gentileza, passe bastante adiante. Que jornalistas são esses? Comente, dê seu recado para essa imprensa e passe bastante adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo durante a nossa live. Valeu, gente. Tchau.